Fui na almoxarifado, tinha um depósito de veneno. O veneno estava derramado na porta. Eu fui varrer, peguei a pá e a vassoura, né? Pensando que era cal, né? Eu estava sozinha na almoxarifado. Peguei, foi a vassoura e tava... E aí aquele pó subiu em cima de mim, né? Aí depois, eu fui sentindo dor de cabeça, tonteira, aí vomitei. Aqueles espinhos na minha pele, assim, é horrível. Ai, meu Deus, eu não conseguia dormir. Era horrível. Tava sentindo tudo isso, né? Foi que eu procurei um médico dermatologista. Ele mandou um laudo para lá para me afastarem. O INSS mandou um papel para mim em 15 dias. Né? Essa indenização para eles me pagarem o acidente de trabalho. E eles não me pagaram. Horrível. Eu fiquei sem receber, né? Os 2 anos, né? Passei muita necessidade. Não foi fácil. E ainda ficaram me perseguindo, da Embrapa, né? O pessoal do CRH ia lá me vigiar, mandava vigia lá me vigiar, que eu estava inventando tudo isso. Para mim foi horrível, foi uma humilhação. Não gosto nem de falar. Esse inferno começava pelo café da manhã. A gente ia lá, passava 15 dias, às vezes 21 dias e às vezes um mês sem contato. Eu já ouvi histórias aqui dentro que a gente fica assim com medo, né? Auri, a Embrapa não autorizou o sindicato a fazer a filmagem desse documentário nos seus campos experimentais aqui da Amazônia Ocidental, tanto o DAS como o Rio Urubu. Então a gente pensa, se a Embrapa não permitiu, né, não autorizou o sindicato a fazer as filmagens de seus ambientes de trabalho, de suas instalações, é porque deve ter coisa errada. Bem, o episódio, né, que na época foi chamado de DAS, o que foi isso? Foi um desaguar de uma confusão que já vinha acontecendo há muito tempo na unidade. Houve um atrito entre 2 trabalhadores, um trabalhador da Embrapa, concursado, e um trabalhador terceirizado, no horário da janta, portanto fora do horário do expediente. Eles estavam lá ficando a semana toda morando lá. Eles se atritaram, um atrito de certa forma simples, né? Se agarraram, os colegas separaram os 2. E no dia seguinte, o supervisor, quando chegou, fez um documento mandando para a chefia e ele então deu uma punição para o trabalhador, suspensão de 5 dias. Esta punição, ela vem de encontro a um acordo coletivo. A cláusula 11ª é uma cláusula que diz que para haver uma punição é preciso que haja uma sindicância, né? E essa sindicância não foi feita. Então o sindicato fez um levantamento e quando fez o levantamento desta ocorrência, deparou com outras irregularidades. Aí eu acho que houve aquela explosão de eles não aguentarem mais e começaram a reclamar até do local e a gente constatou realmente. Começaram a surgir várias queixas, várias reclamações e o sindicato, né, precisa atuar porque quem representa esses trabalhadores é o sindicato. Então
Mediante disso, o Simpaf nos procurou e aí nesse momento nós definimos que o ideal seria nós irmos até o local, né, com uma equipe formada por técnicos do Sereste Estadual, do Sereste Manaus, mais a vigilância sanitária do município, tá? E também com representantes do sindicato. Nós encontramos depósito com muitas coisas já que não estavam mais sendo usadas, né, antigas, já estavam fora de uso, então depósitos assim, entulhados, com vários entulhos, você não sabia o que era o quê, né? Coisas muito velhas, muito antigas, sujas, né? Questão de extintores jogados, fiação elétrica exposta. São situações que podem, né, gerar algum tipo assim, de acidente, né? O depósito onde é guardado as sementes, né, que são utilizadas para serem plantadas nesse outro campo. Então, assim, desorganizadas, com mofo, goteiras, animais, né? Inclusive até a roupa, né, que esse trabalhador que aplicava agrotóxico usava já estava extremamente desgastada, né? Era uma roupa que não protegia mais, tá? E um local que me chamou a atenção foi onde eles despejavam lixo, próximo de um igarapé, né? Então, assim, vários tipos de lixo, inclusive embalagem, agrotóxicos, plásticos, né? Então, assim, e segundo o relato dos trabalhadores, esse local é utilizado para despejar o lixo por orientação da administração, da coordenação ali. Quando você pensa numa empresa como a Embrapa, você tem uma série de coisas que vem na cabeça, né? Quando você chega lá, vê uma realidade completamente diferente, então isso mostra que a saúde do trabalhador, ela não é completamente respeitada. Tá na área não. Dessa causa através da Conceição, né, e da companheira aqui, a Simone, e que me convidou para fazer essa visita. E ao chegar no local, assim, foi jamais, né, se pensar que poderia haver uma situação daquela com os trabalhadores. Só que no caso da Embrapa, como qualquer outra empresa, nós temos leis. E como CUT, agora eu te digo que as leis trabalhistas não estavam sendo cumpridas. Quais delas? Primeiro, descumprimento de acordo coletivo, onde nós tínhamos trabalhadores que estavam na Embrapa, dentro do campo experimental, naquele quilômetro 52 da BR-174, que ficavam mais de 15 dias lá dentro, porque não tinham como chegar até suas casas, para ver suas famílias toda noite. O que nós constatamos naquele momento foi que os trabalhadores não tinham esse direito respeitado, o direito de ir e vir. Quem está de fora não acredita. Ah, não, mas a empresa... Não, isso não existe nessa empresa, né? Uma empresa de pesquisa, tá. A empresa é de pesquisa. Mas a que preço estão sendo feitas essas pesquisas? Né? O trabalhador, ele está ali porque ele está de carteira assinada, ele é obrigado a fazer tudo sem reclamar de nada. Ninguém colocava uma arma na cabeça deles, impedindo eles de sair de lá, certo? Mas a empresa não dava condições também para eles saírem de lá. E se eles saíssem sem autorização, eles poderiam ser punidos sim. Eles têm medo de pegar sua conta, trabalho e dali dar o sustento para sua família. Então eles eram submetidos, né, forçados sim a viver uma situação, né, por conta da necessidade de sustentar suas famílias. Bom, o Rio Urubu é uma história mais complicada, porque o Rio Urubu ele fica distante de Manaus cerca de 140 quilômetros, sendo que nesses 140 quilômetros você anda metade no asfalto e depois você abandona o asfalto e entra no estado de terra, que é onde você vai andar 70 quilômetros no meio da mata. O trabalhador não tem como vir a Manaus por causa da distância. Ele permanece lá durante uma semana, 15 dias, se estiver chovendo muito, 30 dias. Quando você fala
em instituições públicas de renome, você imagina que sejam instituições que tenham um cuidado maior com os seus trabalhadores, até porque essa respeitabilidade, essa credibilidade também deve se estender às suas práticas internas e não só à sua imagem externa. E o sindicato verificou uma situação gravíssima e nós, através da nossa equipe e também com a minha participação, através de pronunciamentos e de posições, nós nos colocamos a favor do sindicato. Mas mais do que a favor do sindicato, a favor dos direitos desses trabalhadores. A situação de confinamento, que é um dos aspectos mais relevantes de analogia com a escravidão, ele traz efeitos psicológicos e às vezes até somatizados no físico do trabalhador muito negativos. E também um transtorno para a família, né? Porque a família fica desassistida, fica insegura, portanto afeta toda a família do trabalhador. Isso aqui é frango, estamos aqui, levanta aí, aqui, ó. Aqui, né? Minha família morou lá. Nós moramos 3, 4 anos mais ou menos lá. Aí foi como a gente não tem que pensar só na gente, tem que pensar nos filhos, porque a gente vive para eles, né? Aí eu teve que trazer eles para a cidade para estudar. Eu me senti muito ruim, morando só eu numa casa. Eu me sentia muito mal. Às vezes, assim, me sentia assim como um pesadelo para mim. Eu não sabia se eu ia ter força para continuar no meu trabalho. Eu ouvia a voz das minhas filhas, entendeu? Eu ouvia. Teve um dia que eu sentei assim, parei e digo, eu tô ficando maluco. Porque eu ouvia a voz delas lá em casa, né? Nós chegamos lá de manhã. Chegamos de manhã. Aí o pessoal já estava no campo trabalhando. Então tinha alguns que estavam em cima do coqueiro, chamado Dendê. Tinha uns que estavam fazendo picada. Tinha outros que estavam fazendo limpeza do campo, arrumando estrada. Estava por lá. Quando eles viram a nossa equipe, e nós montamos o equipamento para fazer as filmagens, eles correram para dentro da mata. Eles esconderam dentro da mata. Aí nós fomos procurar as pessoas. Quando nós vimos ali vestígio deles, eles estavam por ali. Ó. Bom, ali estava, ainda há pouco estava alguns funcionários, né? Estava fazendo ali uma poda, mas de repente eles correram, né? Então se correram é porque estão orientados até para... Porque deve estar fazendo alguma coisa errada. Está trabalhando de forma sem IPI, sem esconder, sem proteção. Quando nós vimos ali vestígio deles, eles estavam por ali. Aí estamos procurando. Procura. Encontramos um que se dispôs a falar. Aí ele estava trabalhando em cima de um pé de dendê, desceu e resolveu explicar como é que era o trabalho dele. Falou, eu trabalho assim, ó. Meu trabalho é esse. Eu subo aqui, vou até ali aquele cacho de dendê, é uma escada. Sobe na escada com os equipamentos. E o que ele estava fazendo? Ele estava fazendo a limpeza do cacho de dendê para fazer a polinização, para que ali tirasse a chamada semente de dendê. Ele tem lá os equipamentos, um spray que ele aplica, etc e tal, mas ele fica em cima da escada, trabalhando em cima da escada por 3, 4 horas seguidas. Às vezes desce, vai lá embaixo, sobe de novo. Não tem lugar de sentar, não tem cinto, não tem nada. Nós procuramos aqueles que tinham corrido dentro do mato. Meu amigo, vem cá, vamos conversar. O que você correu? Não, eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou ser punido. Eu não posso falar. Meu amigo, mas é um depoimento simples, você vai só dizer para mim como é que você trabalha aqui, como é que é o seu dia a dia aqui, como é que é isso. Aí ele dizia para a gente, olha, a condição aqui é essa. A gente, de manhã, o caminhão pega a gente, sai pelo campo, é um campo enorme de dendê, uma coisa do tamanho de uma fazenda, e vai deixando o trabalhador ao longo da estrada, e volta para o ponto de início. E esse pessoal fica solto no mato. E o que tem lá no mato para eles? Não tem água potável, não tem banheiro. Se o cara machucar, ele vai ficar machucado, que o caminhão só volta dá na hora do almoço para pegar ele para almoçar. Muitas vezes o caminhão não vai buscar, ele é obrigado a comer a comidinha dele lá no mato, sem esquentar, sem nada, debaixo de chuva. Não tem uma guarita para esconder da chuva. Não tem uma capa, não tem nada. Isso é que nós vimos lá.
Daí também acho que é na foto. Quando ele chegava aqui, estava tudo molhado, estava lacrado, porque ele tirou as cordeiras daqui, botou para lá, para a sala, porque não tem condições. Tá cheio de bicho que é em cima das panelas dele, abalava tudo, entendeu? Esse é o quarto, como é o nome do funcionário que dorme aqui? É o... Eu fui operado agora, recentemente, com um tumor em cima da adrenal. E que eu não sei de onde foi, por que aconteceu, de onde surgiu esse tumor, mas está lá. Trabalhei a minha vida inteira no campo, aplicando veneno direto e indiretamente. Trabalhei com sonda de nêutron, a própria pessoa que nos emprestava essa sonda deixou de usar porque essa sonda tinha vazamento. E hoje eu me sinto, além de estéril, né, eu também me sinto impotente. Me fez eu perder minhas forças, perder tato, não conseguia falar direito, e hoje eu estou aqui, depois de 30 anos de Embrapa, eu estou aqui mutilado por algumas coisas que eu nem sei o que é. A partir de 2002, que eu entrei na Embrapa, encontrei lá um ambiente, eu até me assustei muito com aquele ambiente que eu encontrei lá, uma divisão absurda, né? Em que uns podiam e outros não, uns tinham acesso a tudo, outros a nada. E no ano de 2007 nós fizemos uma denúncia à direção da empresa, através de uma denúncia que chegou a nós de 5 empregados da Embrapa que estavam sofrendo de assédio moral por uma supervisora. Nós levamos essa discussão ao chefe da unidade, que prometeu tomar providências. Essas providências não foram tomadas, nós então formalizamos a denúncia com cópia à ouvidoria, e aí a ouvidoria entrou no caso, trazendo, marcando uma roda de conversa com os empregados envolvidos, conquistaram a confiança desses empregados. O ouvidor, a todo momento, na presença nossa do sindicato, inclusive, deixou crer para os empregados, deu todas as garantias que eles podiam falar, os empregados se abriram, falaram, e eles usaram o depoimento dos empregados contra os empregados e contra o sindicato, fechando lá um relatório absurdo, que nós temos esse relatório, praticamente culpando o empregado e desmotivando o empregado a ir à justiça, porque pela experiência dele não teria a menor chance na justiça. Encaminhamos a denúncia para o Ministério Público do Trabalho, que veio e investigou, mais ou menos uns 2 anos de investigação, e encaminhou a denúncia à Justiça do Trabalho, que condenou a Embrapa recorreu e ela perdeu novamente, agora está na discussão no TST. Por conta disso, ela iniciou uma perseguição a mim e ao Vicente, que à época eu era presidente da seção sindical, o Vicente era diretor de imprensa. Até que um dia a senhora chefe, que estava assediando os empregados, resolve fazer o seguinte pedido à direção da empresa. Solicitou que instaurasse uma sindicância para apurar os ataques do presidente da seção sindical à sua pessoa. A empresa imediatamente atendeu seu pedido e instaurou uma comissão para investigar a ação do Simpaf. E o resultado desse processo, desta sindicância, foi a seguinte: o culpado é o presidente do sindicato. E aí me deu uma advertência escrita, por escrito, me alertando que se eu voltasse a cometer tal ato, eu estaria sendo demitido por justa causa da empresa. Nesse processo,
ela me deu uma outra punição que foi através do processo de avaliação nosso lá anual, que é o SAAD. Se você tiver uma nota abaixo de 7, você fica 4 anos na geladeira, inelegível. O que ele fez? Ele me colocou com 3 pontos, me deu 3 pontos nesse ano, 3,3 neste ano, só nesse ano. E eu venho com histórico de acima de 9 todos os anos e 10 dos últimos 4 anos para cá. Eu sinto uma profunda revolta. Aí você fala assim, revolta com o quê? O cara está recebendo salário no fim do mês, não está? Não está empregado? Tá. Mas acontece que a Embrapa é uma empresa pública. Ela tem que ser o caminho. Como é que eu quero fazer transformação? Se eu quero mudar, se eu quero fazer uma coisa diferente, se é uma empresa do porte da Embrapa, de nível internacional, com o conceito internacional que tem, permanece descumprindo a lei. Como é? A gente, como dirigente, a gente sente que a gente gostaria de fazer muita coisa, mas o modelo, o sistema que está colocado sobre a gente, parece um trator de esteira passando por cima. Que você vai lá, faz a denúncia, mostra o filme, mostra o depoimento, e parece que tem um bando de surdo que não ouve. Aí você volta para Brasília, porque você não pode ficar lá o tempo todo, porque tem outro lugar para você ir. Volta para Brasília, chega lá em Brasília, aí o colega que ficou lá pega o telefone, Luiz, você virou as costas, continua a mesma esculhambação aqui. E aí? Meu nome é Luiz Cláudio, eu trabalho na Codevasf, lotado em Montes Claros, que é a nossa primeira superintendência. E de alguns anos para cá, nós temos passado por problemas decorrentes do trabalho, mas que foi se transformando, chegando a uma situação que hoje eu até considero como perseguição. A Codevasf, ela tem colocado sob a responsabilidade não só minha, mas de diversos outros colegas, a guarda de bens da própria empresa. E isso, a princípio, até que não tinha causado muito problema. Muitos bens desse que eu não tinha controle sobre eles, porque eu já não estava trabalhando no setor aos quais esses bens pertenciam. Quando chegou em 2011, foi noticiado um desvio de bens, um roubo que ainda está até sendo apurado pela Polícia Federal. E todos esses bens, ou quase todos eles, uma parte estava sob a responsabilidade do Juliano, sumiram. Foi feita uma comissão de sindicância. O alvo da comissão principal éramos nós dois. A partir daí eu comecei a ter problema para dormir. Eu simplesmente chegava em casa, deitava para dormir, e quando era 3 horas da manhã eu acordava e não conseguia dormir mais. Isso aí eu tive que procurar um psiquiatra, então ele teve que me passar um remédio controlado, aonde eu tomei ele por um bom tempo. O meu psiquiatra, inclusive, já até me afastou do serviço. Falou, da situação que se encontra, você não tem condições nenhuma de estar exercendo sua função. Vamos fazer um tratamento, depois você retorna. O psiquiatra queria me dar uma licença, só que eu não aceitei. Eu falei com ele, não, eu vou para lá, porque eu tenho que ir para lá para me defender. Então nós ingressamos com um processo judicial pedindo que a Codevasf, primeiramente, se desculpasse pela situação que nos tinham colocado e que também retirasse os bens do nosso nome. Eu ganhei em primeira e em segunda instância. Quando não satisfeito, achando que deveriam dar um exemplo, nos perseguindo para que nós quietássemos, eles vieram com mais força ainda. Aí começaram a fazer outros atos que pioravam a situação, levando até o ponto de nós termos que entrar com um novo processo na justiça, agora por perseguição. 2 dias depois da minha audiência, 8 dias antes da sentença, o gerente de administração da Codevasf fez uma comunicação interna, só porque um funcionário foi citado lá na minha audiência,
pedindo para punir e repreender esse funcionário, sem nem ao menos ter conhecimento do resultado da justiça, que ia acontecer 8 dias depois. Olha para você ver o ímpeto em perseguir e assediar o trabalhador. Aí o dia que eles resolveram assim, ó, há uma falha administrativa nos processos, nós vamos apurar 2008 e 2009, só pegava nós dois. Então como é que você chega em casa e olha para o seu filho, sendo que você tem uma comissão de sindicância criada depois para apurar outros fatos, e você vê lá intimado como suspeito. Assim, o que nos ajudou mesmo foi o CENPAF. O dia que nós descemos aqui em Brasília, que nós tivemos, nós fomos convocados a vir aqui, com passagens aéreas, com hospedagem em hotel decente, com a diretoria toda reunida à mesa, e mais ainda a assessoria jurídica. E aí o presidente, o Vicente, virou para a gente e falou assim: agora nós estamos todos à disposição para poder ouvir vocês. Isso aí foi muito melhor do que qualquer remédio que eu já tomei para poder dormir. O assédio, assim, a partir do momento que a chefia não concorda com a sua existência ou com a sua atuação, os colegas passam a reproduzir esse comportamento, né? E o assédio é considerado uma doença psicológica coletiva. Esse adoecimento é que a gente precisa preparar. Por isso que os trabalhadores têm que estar muito sensibilizados para a discussão do assédio moral, para perceber em que momento ele tem que dar um basta. Ele tem que dar seu grito e dizer, olha, até aqui não dá mais. Aqui nós vamos ter que começar a mudar a nossa relação aqui dentro, né? Porque senão o adoecimento vem ocorrer. Então, a depressão, a agressividade, né? As outras formas de expressão, muita gente vai para casa, depois começa com o alcoolismo, por exemplo, né? O alcoolismo vindo disso, o esgarçamento das relações familiares que estão colocadas, que vem a partir dessas relações difíceis que estão no ambiente de trabalho. Então, o assédio moral, ele não é uma coisa localizada de um que grita com o outro, que a gente comumente fala isso, né? Que o assédio moral é um gritando com o outro. Não. O assédio moral é um conjunto de ações que vai ficando ali, naquele ambiente de trabalho, que chega uma hora que alguém vai ter que gritar e vai ter que dar o basta e vai ter que fazer esse corte. E uma coisa que eu queria colocar também em baile aqui é o próprio conceito do trabalho escravo, ou do trabalho degradante, né? Quando Dom Pedro Casadagna começou a discutir o conceito de trabalho escravo, né? Muitos naquela época, na década de 70, 80, não, o trabalho escravo acabou, isso foi até 1800, né? Tal, a Guerra Civil dos Estados Unidos, depois a Princesa Isabel libertou os escravos e tal. E aí a sociedade começou a perceber que não, que o conceito de trabalho escravo era outro, né? E com certeza hoje já existem pesquisas que apontam um conceito moderno de trabalho escravo, que é aquele trabalhador que tem carteira assinada, que é aquele trabalhador que tem algum amparo social, mas que é um trabalhador que está submetido de forma intensa ao assédio moral e que está sendo destruído gradativamente, dia após dia, como se fosse a conta-gotas, né, aquele veneninho de todo dia que se coloca no prato dele, no prato do trabalho. A Diretoria de Saúde do Trabalhador tem por princípio conhecer o mundo do trabalho, da pesquisa e desenvolvimento agropecuário. Mas isso é a partir dos trabalhadores. Porque quem é que pode falar sobre o seu trabalho? É aquele que faz o seu trabalho, no dia a dia. Ele poder reconhecer no ambiente onde é que está o risco. É ele poder organizar o seu trabalho e encontrar a melhor forma de fazê-lo, né? Utilizando as ferramentas que ele tem, né? E podendo, né, ter a liberdade de pedir melhores condições. O enfrentamento individual disso só traz mais sofrimento. Se a gente não busca o sindicato, se a gente não busca um coletivo maior, né, inclusive a família, porque não adianta a gente deixar a família de fora, porque a família vai sentir. Talvez o melhor seja para o trabalhador sentar com a mulher e com os filhos adultos, no caso,
né, e discutir, dialogar e buscar ajuda, buscar apoio, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista político no seu sindicato. Eu tenho minhas fotos, olho para minhas fotos, antes de eu não ir trabalhar na Embrapa. Minha pele era bonita. Então eu fiquei sem a minha vida que eu tinha, né, antes.